Olá, nessa primeira aula iremos falar de onde o HTML veio. Então, toda vez em que você visualiza uma página web, como o Google, as redes sociais como Facebook, Instagram, e-commerces como a Amazon e outras páginas web de comércio online, você deve estar se pensando como é que isso é construído, qual foi a tecnologia que originou, né, a capacidade de construir essas páginas. Então vamos lá. O indivíduo que criou essa tecnologia www foi o Tim Berners-Lee. Esse indivíduo, a partir lá da década de final de 80, começo de 90, ele propôs uma linguagem de marcação de texto para construir as páginas, que é o HTML, alvo do nosso curso, um protocolo de comunicação que permite transitar essas páginas HTML entre diferentes computadores e um navegador para poder exibir o conteúdo dessas páginas em HTML. Então, utilizando esses três elementos aqui, é possível hoje nós criarmos páginas web. Agora, o ponto é, como é que chegou-se a utilizar esses três elementos? Vamos lá. Então, antes de 89, lá na década de 40, 60, já existiam algumas tecnologias consolidadas, como a Memory Extension, o hipertexto e a internet. No caso do hipertexto, nós podemos dizer que o hipertexto são páginas que possuem ligações com outras páginas. E essas ligações são realizadas minimamente por meio de links. Então, baseado nessa ideia de hipertexto, a web ela foi, né, foi criada utilizando essa linguagem HTML. Definiu-se então uma linguagem de hipertexto específica para poder adicionar imagens, textos, organizar esses textos dentro, né, de um software de apresentação e assim por diante. Depois foi necessário o desenvolvimento de uma tecnologia para poder fazer essas páginas que estão em diferentes computadores distribuídos na internet para elas se comunicarem. Né? Imagina que você tem uma página aqui no computador, né, nesta rede e você gostaria de acessar ou que a sua página apontasse para uma outra que estivesse em outro computador. Como isso poderia ser feito? E aí que veio a ideia de utilizar então a internet, que já era uma rede que estava se consolidando na época, e diferentes páginas com diferentes conteúdos e contextos pudessem indicar ou fazer uma ligação para uma outra página que esteja em um outro computador na internet. Para poder fazer essa comunicação, criou-se então o protocolo HTTP, que é um protocolo que é específico para transporte de páginas HTML. Né? Então, aqui dentro do protocolo HTTP, ele é um protocolo que roda lá na camada de aplicação do protocolo TCP/IP, né? Mas entenda que esse protocolo ele é responsável por fazer esse trânsito de páginas HTML entre diferentes computadores, seja numa intranet ou seja também numa internet. Uma vez então que já havia uma linguagem para poder organizar o conteúdo, um protocolo de comunicação de rede para transmitir essas páginas entre diferentes computadores, era preciso ainda apresentar essas páginas. E para isso era necessário um software, né, que implementasse o protocolo HTTP e também que seja capaz de interpretar a linguagem HTML para poder mostrar o conteúdo. E esse software foi então definido como browser ou navegador, que tanto nós conhecemos, né, diversos navegadores disponíveis hoje no mercado, como Google Chrome, Mozilla Firefox, o Safari, Opera, entre diversos outros. Então, este software, que seria o navegador, foi capaz então de poder mostrar ou apresentar todo o conteúdo HTML para o usuário. Aqui vocês podem ver que nós temos então a linguagem HTML, que ela permite criar diversas páginas, né, através de marcações de texto. Essas marcações de texto são realizadas por meio de
tags. Essas tags a gente vai entendê-las mais nas aulas adiante, mas entenda que essas tags elas permitem pegar um determinado trecho de texto e colocar uma regra para ele, falando que se esse texto ou essa imagem ela é um link, se ela é um parágrafo, se ela é um cabeçalho e assim por diante. Então as tags são utilizadas aqui dentro da linguagem HTML. Depois, nós temos também o protocolo que permite transitar estas páginas sobre a rede, que é o protocolo HTTP. Né? Então, existem regras de comunicação entre o navegador, que está instalado ali no computador do cliente, e o servidor web, que está instalado ou que está sendo executado em um outro computador remoto. É graças ao HTTP que é possível fazer esse trânsito de páginas. E por fim, temos o navegador, que é um software capaz de interpretar as páginas HTML que foram trafegadas, né, sob o protocolo HTTP. Graças a esses três elementos aqui, uma linguagem de marcação de texto, um protocolo de comunicação e um software de apresentação, é que nós conseguimos visualizar uma página web. Percebem? Então, aqui no final da década de 80, né, nós temos essas três tecnologias que compõem a World Wide Web, que é essa grande teia de páginas interligadas por meios de links. Né? Se a gente pensar hoje, o que realmente define uma página web? O que uma página web, a maioria das páginas web tem? Elas possuem endereços e esses endereços podem ser interconectados por meio de links, que nós iremos aprender a fazer mais nas aulas adiante. E observe que até hoje essa tecnologia, nesse paradigma da World Wide Web, é utilizado amplamente no mundo. Até hoje nós utilizamos navegadores, até hoje nós utilizamos aí o HTML para criar essas páginas. No final das contas, o navegador ele só consegue interpretar linguagem HTML. Por mais que as tecnologias avançaram ao longo desses anos, mas a essência é que o navegador sempre consegue ou somente consegue apresentar essas páginas. Então notem que uma das grandes vantagens da www é que, baseado nesses padrões de linguagem, protocolo e navegadores, é possível implementar então um padrão. E este padrão ele é implementado sobre diversos sistemas operacionais, né? E de modo que qualquer sistema operacional ou qualquer computador que esteja conectado à internet e que tenha um sistema operacional que possua um software que implemente essa linguagem, esse protocolo, ele consegue acessar as páginas web, a www, como a gente tanto diz. Então, é importante ter essa ciência, que uma das principais características da www, ou no final das contas da World Wide Web, é a interoperabilidade. É a capacidade de você conseguir navegar entre páginas, independente de sistema operacional, né, independente de navegador. Por quê? Porque eles seguem um padrão, que é o padrão da linguagem HTML e do protocolo HTTP. Algumas coisas foram adicionadas também no meio dessas tecnologias, como uma linguagem de programação, que é o JavaScript, é uma linguagem que os navegadores atuais modernos conseguem interpretar, e um esquema de estilização dos elementos HTML, que é o CSS, que são folhas de estilos em cascata que permitem customizar, alterar cor, posicionamento, tamanho de elementos HTML. E dessa forma eu finalizo a nossa primeira aula de onde veio o HTML e como ele funciona, e falaremos na próxima aula sobre a linguagem HTML em si, como ela é estruturada, como que ela está organizada. Até mais!